Tudo bem com vocês? Essa música, né, que nós começamos a escutar agora é para ir já preparando o nosso coração para o encontro de hoje, para nós sentirmos e nos aprofundar ainda mais no amor de Deus, para que os nossos corações estejam abertos para sentir esse amor e a presença de Deus. Então vamos iniciar com muita alegria, rezando a nossa dezena do terço pelas vocações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Pentecostes, rogai por nós. Então hoje nós faremos o nosso sexto encontro. Nós estamos no sexto encontro. O sexto encontro tem como título: Deus tem um projeto de amor. E como objetivo, nós vamos compreender o que Deus nos criou para participar de seu projeto de amor. E também perceber que na medida em que escolhemos o bem, experimentamos a liberdade que Deus nos deu. Então, se nós estivéssemos hoje juntos no mesmo ambiente, nós faríamos uma dinâmica com vocês, né? Que tem até no livro de vocês lá, modelados pelo amor. Então, nessa dinâmica seria, vocês ganhariam um presente. E dentro desse presente seria uma massinha de modelar. E vocês fariam a mesma coisa que Deus nos fez quando criou. Vocês estariam modelando a vocês mesmos. E vocês estariam fazendo todos os detalhes, né? Como Deus pensou em todos os detalhes em nos fazer, vocês também fariam da mesma maneira, e depois vocês colocariam todos esses bonecos que cada um faria, né, a si mesmo, né? E depois vocês colocariam esse boneco em um círculo azul que representaria o mundo. E ao fazer, né, você mesmo, você ganhar esse presente, que é a massinha de modelar, e você se fazer você mesmo, você teria que pensar em todos os detalhes, né? Para você montar a si mesmo, nos olhos, a boca, o nariz, os ouvidos, o cabelo, e você ia querer fazer da mesma forma, fazer bem feito como Deus nos fez. Se você tiver oportunidade, né, faça essa dinâmica em casa, faça com seus pais, e você, cada um fazer a si mesmo. Seu pai faz ele, a sua mãe, seu irmão, quem estiver próximo de você, seu responsável, a fazer essa dinâmica para você sentir esse cuidado que Deus teve quando nos criou. Todos esses detalhes, todo esse amor nos faz ainda mais amar aquele que nos criou. Entender e compreender como é o ato da criação. Essas pequenas coisas nos fazem refletir, não como Criador, mas sentir o cuidado e o zelo que o Senhor nos colocou. De todas as suas criaturas em que Ele fez, de todo o céu, faça-se a luz, faça-se todos, mas a principal criatura, que foi no sexto dia, Deus fez o homem a partir de suas mãos. Ele modelou. Veja como você é precioso aos olhos de Deus, veja como você é importante também. E para que nós tenhamos essa consciência, né? Saber da onde foi tirado isso, o porquê que a igreja fala sobre esse amor de Deus, da onde que é inspirado esse falar da igreja, né? Então, Josué, você poderia fazer a leitura da Bíblia? Vamos então abrir a nossa Bíblia em Gênesis, capítulo 2, e hoje nós vamos ler dois versículos, o 8 e o 9.
tá? Eu vou ler hoje da Pastoral, da Bíblia da Pastoral. Então, se você tiver outra tradução da Ave Maria, vai ser um pouquinho diferente, mas é a mesma passagem. Então, no versículo 8, Javé, Deus plantou um jardim em Éden, no Oriente, e aí colocou o homem que havia modelado. Javé, Deus, fez brotar do solo todas as espécies de árvores formosas de ver e boas de comer. Além disso, colocou a árvore da vida no meio do jardim e também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vou repetir aqui. Além disso, colocou a árvore da vida no meio do jardim e também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Então, queridos catequizandos e catequizandas, é um momento muito de refletir sobre Gênesis, né? Muitas coisas nos é falado, muitas coisas são questionadas a nós. Mas o primeiro momento é importante que nós tenhamos essa seguinte reflexão: que Deus tem um projeto de amor para toda a sua obra e que Deus tem de maneira especial para você, para a humanidade. Deus criou o mundo, né? E reconhece em sua obra algo bom. Deus deseja que o ser humano desfrute de toda a sua bondade, de toda a sua beleza no planeta, e que o homem e a mulher desfrutem de todos esses benefícios que Ele fez essa criação do planeta, para que eles sejam felizes, que eles sejam fecundos e que vivam em harmonia consigo e com a criação do planeta. Como nós falamos no encontro anterior, sobre o cuidado e o zelo da nossa casa comum, do nosso planeta. Esse é um presente, uma dádiva que Deus deu a nós. E que para que o ser humano pudesse, veja como Deus é maravilhoso, Ele cuida dos detalhes, para que o ser humano sobrevivesse nesse planeta Terra. Ele criou repleto de todos os bens necessários à vida humana. O mundo foi disposto, como em Gênesis, capítulo 2, versículo do 8 ao 15, como é descrito como um belo jardim e bem irrigado jardim, e onde a fartura e a beleza presente em todos os lugares. Então, esse presente de Deus para nós já é muito anterior. Então, Ele nos ama muito, muito mesmo. Ele criou um lugar perfeito para nós. Perfeito, né? Como diz ali, um jardim maravilhoso, né? Com belas árvores, com árvores frutíferas, tudo aquilo que nós precisamos, com água limpa, né? Então, tudo aquilo que nós precisamos, Deus nos deu. É como se fossem os nossos pais, né? O nosso pai, nossa mãe, nossos responsáveis, as pessoas que cuidam de nós. Eles nos dão tudo aquilo que nós precisamos. Tem uma passagem bíblica até que diz, José, que se o ser humano, né, dá aos seus filhos o melhor, imagine Deus. Imagine Deus, o seu infinito amor, o que Ele é capaz de dar para nós. E também, Josué, no livro de Gênesis, a gente faz uma reflexão sobre o primeiro Adão e o primeiro homem, que se chama Adão, que significa homem que veio da terra, e também de Eva, que significa viver. Desse modo, então, Adão e Eva contemplamos a vida humana em sua natureza terrestre. Neles, Deus, Criador, abençoou toda a família. Então, a família que você tem, Deus abençoou. E para que se perpetuasse, se multiplicasse sobre toda a terra. Nós, por esse amor, Ele nos criou terrestre, humano, e viemos do barro, né? Do barro. Isso significa o quê? Que nós temos todos os componentes que tem no nosso
nosso planeta, nós somos orgânicos. Então, na Terra tem ferro? Tem, mas nós também temos. Então, nós somos muito interligados com a matéria orgânica da Terra, mas nós somos muito mais do que terrestres. Nós também temos o divino, o hálito divino quando Deus soprou. Ele nos modelou, né, com o barro, mas também nos modelou soprando em nossas narinas, né, nas narinas de Adão, de Adão, o hálito. Isso que gerou a vida em Adão. Então, quando Deus soprou em Adão, né, o seu hálito, soprou sobre as suas narinas, ele deixou um pouquinho dele lá em Adão, né? Então nós também temos um pouquinho de Deus dentro de nós. Mesmo que nós não saibamos todos os mandamentos já estão no nosso coração. Nós já sabemos o que é certo e o que é errado, né? De uma forma instintiva, às vezes, né? Nós sabemos que, nossa, eu errei. Então, a nossa consciência, ela já vai falando aquilo que nós erramos, né? Como Deus disse lá, ele criou a árvore do bem e do mal, né? Do conhecimento. Então, isso, por mais que a outra pessoa não chegue a falar isso é errado, isso é certo, a gente já tem isso dentro do nosso coração, a gente já tem guardado isso, Deus já nos cria com isso dentro do nosso coração. Então, quando nós fazemos algo, a nossa consciência, ela já vem nos falando se a gente fez algo bem ou se a gente fez algo mal. Isso me lembra também, Gislaine, que nós temos o poder da escolha. Liberdade. Deus nos deu essa liberdade, Ele nos criou, nos modelou, deu o hálito da vida, né? Nos deu uma alma, isso que nos difere do terrestre, da outra criação, né? Seja mineral, vegetal, animal, isso que nos diferencia. Nós sabemos que a nossa vida não só acontece aqui, que não existe depois, acabou, eu morri, acabou. Não, a nossa história aqui é apenas uma passagem. Nós seres humanos, como Deus nos ama muito, nós temos a vida eterna. Mas, Josué, vamos apimentar um pouquinho a nossa reflexão? Vamos sim. Vamos, né? Mas quem sabe você está pensando assim, catequista. Tá, você está me falando que Deus criou o mundo, que Ele me criou, que eu fui modelado por Deus, né? Ele me soprou nas narinas e isso deu vida, por isso que eu existo. Mas na escola eu aprendi diferente. A minha professora ou o meu professor falou assim que não, que essa teoria é errada. E agora, Josane, perdi a minha fé? Será? Será que eu acredito em Deus? Eu vou dizer que eu vou acreditar na catequista ou no professor, ou na professora. E tem muitos que perdem a sua fé por causa disso, porque vai ao contrário daquilo que foi ensinado. Queridos catequizandos e catequizandas, talvez o que nós falemos agora vai deixar vocês de boca aberta. Mas sim, Deus criou o céu, a terra e tudo aquilo. Entretanto, existem teorias que buscam explicar a origem aonde nós fomos, da onde viemos. E essa teoria, sim, nós precisamos aprender na escola. A Bíblia não é um livro de ciência. A Bíblia é um livro de religião. Não é um livro histórico, mas era uma maneira em que um povo, que eram os judeus, estavam fazendo essa experiência com um Deus. Um Deus que supre, um Deus que ama, um Deus que caminha, um único Deus, não vários deuses. E dentro dessa perspectiva, a questão das teorias, será que o ser humano veio da evolução do macaco? Do macaco? Será que Adão e Eva existiram? Então, como o homem e a mulher de fato foi criado. São várias as questões que nós, pensamos e temos medo de fazer essa pergunta porque achamos que vamos perder a nossa fé ou que Deus vai ficar muito bravo conosco. Lembra que Deus nos fez livre? E por essa liberdade e ter essa consciência do bem e do mal, nós precisamos conhecer. Então,
o conhecimento não é contra, Deus não é contra o conhecimento, de maneira nenhuma. Deus não é contra os nossos estudos, de maneira nenhuma. Isso Deus não é contra. Ele até quer que nós sejamos, que estudemos bastante, que tenhamos bastante conhecimento. Mas sejamos eu tenho discernimento naquilo que eu estou lendo, aquilo que eu estou aprendendo, né? Se aquilo condiz com a minha fé, e se não condiz, entender o porquê que aquilo está contra aquilo que é contra a minha fé, contra aquilo que eu aprendi, né, de Deus. Então, essas teorias que vocês estudam sobre o evolucionismo, sobre o Big Bang, né? Como criou o mundo, foi através do Big Bang. Suzane, quem será que criou essa teoria do Big Bang? Quem que foi? Será que foi um cientista? Foi alguém que era contra a Igreja Católica? Será que foi alguém quem criou essa teoria? Pasmem vocês. Um cientista famoso? Então, e nós vamos procurar saber realmente por que as pessoas perdem a fé, né? Achando que Deus não está relacionado com a ciência, ou aqueles que têm Deus no coração têm medo de perder a sua fé. Gente, quem criou a teoria do Big Bang, né? Foi um padre jesuíta chamado Georges Eduard Lemaitre. Não acredito que quem criou a teoria do Big Bang foi um padre jesuíta. Foi, porque a nossa igreja, ela tem sede da verdade. Então, ao contrário do que se pensa que a ciência, que a igreja é contra a ciência, foi um padre que descobriu, que teve essa descoberta e que publicou essa descoberta. E fizeram testes. Quem somos nós para dar, né? Não somos professores de biologia, não temos tanto esse conhecimento aprofundado, mas quem gostaria, pesquise na internet, tem muito material falando sobre isso. Então, a igreja, sim, ela quer a verdade, como nós fomos criados. Mas talvez esse primeiro momento que foi sobre Adão e Eva era a história de um povo muito antigo, né? Mais de 4.000 anos, não sei. Então, eles buscavam entender da onde que eles vieram. Então, a característica, como eles entendiam, né, sobre aquele assunto, e que eles não tinham tanto conhecimento aprofundado como hoje nós temos. Nós temos tantos meios, né, instrumentos modernos que nos revelam que era necessário. Eles não tinham esse conhecimento. Então, baseado esses escritores da Bíblia, né, de Gênesis, que não se sabe quem que escreveu, mas que foi escrito pelos hagiógrafos, escritores sagrados. A reflexão desses autores do povo judeu, que inspirados por Deus, foram compreender a origem da humanidade. A Bíblia tem uma parte humana, né, que é escrita, mas ela é inspirada por Deus. E daí vocês podem pensar assim, mas Deus não poderia soprar no ouvido deles essa verdade de hoje? Deus é um Deus amoroso, é um Deus que caminha junto conosco. Aquele tempo eles não tinham condições de comportar essa revelação. Não teriam como entender tudo isso, eles não tinham todo esse conhecimento. Não, e não tinham meios para provar sobre essa teoria do Big Bang, sobre a teoria do evolucionismo. Então, conforme Deus, a verdade divina foi transmitida através de uma roupagem humana daquela época, daquilo que eles poderiam compreender. Então, a relação bíblica é uma iluminação, sim, para que o escritor, naquele tempo, naquela cultura, na linguagem que ele entendia, que eles entendiam, e no conhecimento que eles tinham sobre ciência, e os meios que eles tinham, é que eles responderam essa pergunta. Então, nós não precisamos criar conflitos entre a nossa fé, do acreditar. O importante é que você saiba que Deus criou o mundo. Agora, qual forma, isso ao longo do tempo vai ser revelado a nós. Jesus sempre falava, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse é o instinto da igreja, é o objetivo da igreja. A nossa fé, a Bíblia, é um mecanismo
religioso, do qual alimenta a nossa fé. Talvez este padre, ele se baseou no livro de Gênesis, Com certeza. para pegar e dar essa resposta para nós. E Deus também se revela através de homens, de mulheres também, cientistas, para se revelar, para que todos nós possamos ter esse conhecimento. Por isso que nós temos que ir à escola sim. A igreja, sabia que as primeiras escolas foram, universidades, foi a igreja que organizou? Então o conhecimento, a ciência, a igreja promove isso. Ela não é contra, ela não quer um povo alienado, um povo que conheça, manipulado. Pelo contrário, a igreja nos quer pessoas espertas, dispersas, inteligentes, com conhecimento, sabedores. Nós não podemos reproduzir, talvez a forma como foi passado esse conhecimento sobre a teoria do Big Bang tenha balançado você, mas não é, talvez você não tenha esse conhecimento, que às vezes a pessoa tem uma intenção por detrás, descaracterizar a pessoa de Deus. Mas o importante é você saber que independente de como e quando, Deus está interagindo. O que se descobriu na teoria do Big Bang, que é mais de 13 ponto alguma coisa, deixa eu ver nas minhas anotações aqui, mas é mais ou menos 13 bilhões aproximadamente que se levou para se formar a Terra. Mas o importante é que nós saibamos que Deus preparou a Terra para o ser humano. Quanto tempo, e talvez em dias, na Bíblia está escrito dias, mas para fazer a reflexão do tempo, que na verdade foram etapas que Deus fez ao processo, que demorou 6 dias até chegar, 5 dias, no 6º dia ele criou o ser humano. E também que o primeiro homem, a primeira Eva, nós não temos condições nem da época de datar, mas quem tem essa função e esse papel de descobrir é a ciência. A religião tem o papel de alimentar a nossa fé e saber que nós não fomos criados ao acaso, que nós temos um Criador que se preocupa conosco, que zela por nós e que nos ama muito, e que também nos deu a liberdade, esse discernimento. A questão da teoria do evolucionismo, o Papa João Paulo II, ele diz assim, não tenha dúvida disso, a evolução é muito mais do que uma hipótese. A igreja não tem dúvida disso. Talvez nós não fomos oriundos do macaco, mas um primata, que até chegar, como Deus queria, soprar e tivesse condições de suportar essa alma, essa vida, essa consciência, Deus soprou naquele momento em nós essa vida. Então a igreja, que nós fomos sim criados, que nós temos muito desse elemento orgânico, químico, do oxigênio, do carbono, enfim, dessa matéria orgânica. Então nós somos terrestres sim, nós fazemos parte do elemento da terra, mas que nós não temos só essa característica de nascer, crescer e morrer. Nós temos algo a mais, um objetivo maior. Deus tem um propósito para nós seres humanos, que não só se baseia aqui, nesse tempo, nesse período, que essa continuidade da nossa vida vai muito mais além, que a morte não é o final, que a morte é apenas o início. Então, baseado nisso, quer dizer que o mundo é o Criador e nós somos a criatura. E que nós fomos gerados sim por Deus. E que o mundo foi gerado por Deus manifestar o seu amor e a sua ação dentro de nós. Quanto mais nós queremos descobrir, temos essa ânsia do conhecimento, mais nós vamos descobrir Deus dentro de nós. Nós não podemos negar a existência de Deus, porque quando a gente nega, quando o ser humano nega, aí vem o caos, aí vem as injustiças sociais, econômicas, vem as maldades,
aí começa a fazer aquilo que o mundo tanto nos prega, né? Que é o poder, o ter e o prazer. E tudo isso vai mexendo com as pessoas, né? Com o seu emocional, e as pessoas vão perdendo a razão, né? A razão, e vão fazendo aquilo que o mundo está pregando. E acaba fazendo coisas más. E de tanto fazer aquele mal, começa a achar que aquilo é normal, que aquilo todo mundo faz, então se eu fazer, diferença nenhuma vai fazer. Quanto mais Deus nós temos no nosso coração, nós vamos olhar o outro com mais amor, nós vamos olhar para a ecologia. Por que existe um caos ecológico? Deus criou tudo tão perfeito, a natureza, e por que agora está assim, né? A água limpa, né? A água límpida, branquinha, a água que nós podemos tomar, e agora nós não podemos mais, né? Tem que ser tratamento, ser filtrada a água. Mas quem fez isso? Foi Deus que veio e sujou toda a terra? Não, Deus fez perfeito. Mas o homem, na sua escolha, na sua liberdade, ele foi indo para aquele lado do poder, né? Foi jogando todo o lixo das indústrias, com a industrialização. Mas a gente tem que ter o conhecimento também, né? Com a industrialização, começou a se jogar todo o lixo, né? No rio. A maneira de jogar o esgoto dos banheiros foi tudo para o rio. Então tudo isso foi contaminando, e a nossa água, por isso que ficou suja assim. Foi se desmatando muito, né? Para construir mais casas, mais coisas, mais indústrias, e o nosso ar lucro, né? Aí eu de querer ter mais carro, e tudo isso também foi poluindo o ar. Então tudo isso foram consequências que o homem escolheu, né? A ausência de Deus o leva a achar que nós somos donos e proprietários de algo, e que nós precisamos explorar ao máximo para sentir prazer naquilo que nós fazemos, né? O mundo quer satisfazer as nossas necessidades, os nossos desejos, os nossos propósitos. Ao invés de olhar o irmão com amor e caridade, eu olho com que maneira eu posso explorá-lo, né? Para ter o benefício. Então, quando nós tiramos de Deus, saímos dessa essência e achamos que somos deuses, que por nós somos autossuficientes para a nossa vivência, começa a entrar-se um caos, ou dois problemas, essa exploração, esse caos se desenvolve por duas questões. Ou o ser humano acha que é o Deus, que acha que é autossuficiente e não precisa de mais nada, ou aquele que nega a existência de Deus na sua vida. E por isso ele resulta-se em tudo, afeta essas esferas ecológicas, social, econômica, política. Então, devido a essa visão de tentar fazer a questão só esse auto-benefício, negar a existência de Deus, para que se justifique toda essa minha injustiça. Mas Deus nos criou, o projeto de Deus foi um projeto de amor, né? Ele nos deu tudo perfeito, e esse amor que Deus nos deu, Ele quer que nós também repassemos esse amor para as outras pessoas. Embora às vezes apareça que tudo esteja ao contrário, né, daquilo que Deus criou, mas Deus precisa de mim, e não é que Ele precisa, mas Ele quer, né? Ele quer que eu distribua esse amor para as outras pessoas. Mas e daí, catequista, eu não estou sentindo esse amor. Então agora você vai se ajoelhar e vai rezar, e vai pedir para que Deus mande o seu Espírito Santo, para que venha mexer no seu coração, para que Ele venha incendiar o seu coração, para você sentir esse amor. Porque Deus nos criou para nós sermos felizes, né? E se eu não estou me sentindo feliz, então eu tenho que buscar isso para Deus, rezar muito e muito, muito, e pedir para que essa graça aconteça na minha vida, que eu sinta essa presença de Deus em minha vida, que eu tenha essa sede de estar próximo de Deus por meio da oração, né? Às vezes, se eu não rezo, então eu vou começar a rezar 5 minutos hoje, amanhã eu vou rezar 10, vou rezar hoje uma dezena, amanhã eu vou rezar um terço, mas pedir para que eu sinta essa alegria de Deus, essa verdadeira alegria, que essa ninguém vai nos tirar. E sabe como nós conseguimos fazer isso? Assim como o livro de Gênesis nos explica que Deus soprou sobre as nossas narinas, né? Sobre as narinas de Adão, do homem, esse sopro divino significa o Espírito Santo.
E que o Espírito Santo vem sim nos dar alegria, aquilo que nos falta. Nós temos que conhecer quem é o Espírito Santo. Talvez você pense assim, é só na crisma que eu vou conhecer o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Não, nós podemos já fazer amizade com o nosso amigo Espírito Santo. E que ele vai soprando essa alegria e também soprando os 7 dons, né? Inteligência, sabedoria, força, piedade, conselho, né? Nos deu o dom do conselho e o dom do temor a Deus e tantas outras que os seus carismas, os seus frutos, para que nós possamos ter essa consciência que aumenta a nossa inteligência, né? Vamos pedir ao Espírito Santo que aumente a nossa inteligência agora com os estudos, que Deus nos dê a sabedoria, o conhecimento, o dom da inteligência. Se é isso que nós estamos necessitando agora, nesse momento, então é isso que nós vamos pedir, mas vamos pedir um dia só e depois eu vou esquecer. Não, nós temos que fazer, né, todos os dias, pedir para que esse Espírito nos renove todos os dias. E nos deu esse discernimento, né? Como nós aqui estamos falando sobre, agora não é um livro de Gênesis como está escrito assim, então perdi minha fé. Não, que nós possamos ter essa, né? Que o Espírito Santo venha como que eu posso falar assim, nos dar, desequilibrar sim, nos dar esse impulso para que a gente possa conhecer realmente a verdade e conhecer também o que diz a nossa igreja com relação à ciência, com relação a todo esse conhecimento necessário. Como nós vimos, foi um padre, né, o padre que fez, mas então que nós possamos também ser conhecedores. Talvez nós não sejamos cientistas, mas que nós possamos pulsar essa curiosidade dentro de nós. E quanto mais conhecimento nós tivermos, mais próximo de Deus nós vamos ter. E ter uma concepção de viver essa plenitude. A ciência é um instrumento, uma ferramenta que nos vai dar condições para experimentar esse Deus na plenitude. Cada vez que nós nos abrimos, mais o Senhor vai nos revelar, mais nós iremos aprender todas as coisas que são necessárias para essa vida terrena, mas também para a vida espiritual. Deus não é um Deus que só está preocupado nessa área, na área terrena. Deus está preocupado para que nós vivamos em amplitude, em abundância e tenhamos esse conhecimento. Só para resumir, José, né? Para nós já ir para o final do nosso encontro, nós temos que entender que Deus é o Criador de todas as coisas, que Deus é o Criador do homem, da mulher, do mundo, do nosso planeta e de outros planetas os que já são conhecidos, mas os que não são conhecidos, do universo inteiro. Então que nós tenhamos essa consciência também, reconhecer que a ação de Deus na nossa vida, também que quanto mais eu tenho de Deus em minha vida, mais eu tenho cuidado com o meu planeta Terra, que é na nossa Terra, nosso planeta, a casa comum a todos, esse zelo, a vida eterna que não acaba aqui, que nós temos uma vida eterna. Também que Deus reconhecer cada vez a sua ação na nossa vida, na vida da nossa família, dos nossos trabalhos, da nossa escola, né? Olhar as estrelas, olhar o céu, olhar a natureza e contemplar e dizer a manifestação de Deus acontece aqui. E aqueles que ainda têm dúvida, a ausência de Deus na nossa vida descreve que nós somos materialistas, que nós achamos que acaba aqui a vida, que nós somos individualistas, que nós precisamos satisfazer os nossos desejos e as nossas necessidades, não se preocupando com o que vem depois e nem com as outras pessoas. A exploração exagerada de todos os bens e recursos, sem essa preocupação da conservação. Então, são essas questões que nós, enquanto filhos de Deus, temos que pensar. A vida com Deus e a vida sem Deus. Então, para encerrar o nosso encontro, você vai pegar o seu livro, né, o seu manual, lá na página 71, e você vai fazer uma oração de agradecimento. Vai ser um diálogo com Deus. Como Deus, né, foi o Deus que criou tudo isso, que Deus é o nosso Criador, que nós somos criaturas
né? Por isso nós devemos agradecer a Deus por tudo que Ele nos deu de presente. Então você vai fazer essa oração de agradecimento, né? Agradecendo pelos seus pais, pelos responsáveis, pelos professores, pelos seus amigos, pelos seus parentes, pelos seus vizinhos. E você vai pedir esse discernimento, né? Para que Deus venha te dando esse discernimento do bem e do mal no seu dia a dia. Como eu estou usando esse dom, esses talentos que Deus nos deu para promover a vida, para ser melhor do que eu sou hoje? Ou não estou dando essa importância, essa ação de Deus na minha vida? E depois de você fazer essa reflexão e essa oração de agradecimento, você vai lá no final do livro, né, o anexo, e vai responder as questões referentes ao 6º encontro, tá? E depois que você responder, não esqueçam de mandar as fotos das respostas de vocês para mim ou para a Joelma, tá? Então esse é o nosso combinado. Terminou de assistir esse encontro, já responde as questões e já manda a foto para nós, tá bom? Então, para aqueles que não têm, que uma mãe enviou que no seu livrinho não tenha as últimas do projeto de vida, então, a pergunta 1 é: quais escolhas preciso fazer para experimentar o bem e a liberdade que Deus deseja na família, na escola e meu relacionamento com Deus? Daí a pergunta 2 é: que atitudes irão me ajudar a concretizar essas escolhas? E a pergunta 3 é: que atitudes preciso renunciar? Fazer renúncia é deixar de fazer aquilo que eu gostaria, mas que eu não posso porque vai trazer consequências. Aquilo que eu preciso dizer não, tá? Aquilo que eu preciso dizer não, então é isso que eu vou renunciar. Então, para encerrar o nosso encontro, estivemos reunidos, hoje sempre estaremos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima. Tchau. Nossa, deu 37 minutos.